Será que finalmente Bolsonaro aceitou pagar o resgate? Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ontem, dia 23 de março, Bolsonaro, em conjunto com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, e também com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, anunciou a formação de um comitê especial para o enfrentamento da Covid-19. De fato, até aqui, todas as informações que temos são apenas que o comitê foi formado, que incluirá pessoas de todos os poderes na esfera federal e estadual e irá discutir medidas coordenadas de enfrentamento à pandemia. A chefia técnica de tal comitê ficará com o ministro da Saúde e a chefia política com o presidente Bolsonaro. Que exista um comitê nacional para enfrentamento de pandemia é algo questionável. Primeiro porque decisões centralizadas são tipicamente piores do que decisões locais no combate a qualquer coisa, inclusive a pandemia. De fato, como todos nós libertários sabemos, apenas decisões individuais são éticas e efetivas. Quanto mais próximo ao indivíduo, melhor a decisão, porque o indivíduo é quem melhor pode balancear, no seu caso particular, todos os riscos, benefícios e custos de uma ação. Uma decisão centralizada, por mais local que seja, é sempre menos efetiva que uma decisão individual. E pior, uma decisão em um único comitê lá em Brasília para todos os 200 milhões de brasileiros é ainda menos efetiva. Em segundo lugar, porque uma vez que o STF deu poder a estados e municípios para tomarem decisões, as questões políticas desses vão sempre falar mais alto que o tal Comitê Nacional. Quando se pergunta a um político se todos estão de acordo com a União, vamos nos unir para enfrentar a crise, a resposta é sempre positiva. Todo mundo quer se unir, todo mundo quer a união. Mas na hora de unir mesmo, todos querem que os demais se unam em torno dele. Não quer se unir em torno dos demais. O que torna tal união um arranjo impossível. A decisão do STF tomada lá em maio do ano passado se mostrou uma verdadeira tragédia para a organização do combate à pandemia sob qualquer aspecto que se veja. Portanto, tal comitê, no que tange a ações reais e ao combate à pandemia em si, está fadado ao fracasso. Mas talvez possa resolver todo o problema. Não, isso não é contraditório, como vou explicar a seguir. Mas é importante lembrar alguns fatos que aconteceram antes para entender por que esse comitê, mesmo sendo ineficaz, pode resolver o problema. Um dia antes do anúncio do comitê, Bolsonaro falou na televisão por poucos minutos. O discurso dele foi que o foco agora é a vacinação. Todos os esforços serão feitos para vacinar a população o quanto antes. Foi um discurso propositivo, conciliatório, não criticou governadores e prefeitos pelo lockdown, não falou do passado, falou apenas das ações para fazer chegar as vacinas o quanto antes, ressaltando que até o final do ano teria doses para vacinar toda a população brasileira. Certamente tal fala foi um preâmbulo para a formação do comitê, o que nos dá uma dica do que virá a seguir. É importante lembrar também que o posicionamento do governo federal não mudou no discurso, mas mudou no tom. Bolsonaro, de fato, nunca se disse contra a vacina, apenas contra a obrigatoriedade da mesma, ressaltando que ele mesmo não pretendia se vacinar. Ele disse que vacinas necessitariam ser aprovadas pela Anvisa e outras coisas nesse sentido. Embora tenha mantido o discurso, é um fato que mudou o tom. A forma como se referia à vacina, digamos, há 6 meses atrás, era como algo menos importante, talvez um detalhe desprezível, mesmo que o governo federal já estivesse empenhado na vacina de Oxford. Já mais recentemente, ele passou a considerar a vacina muito importante e, na última fala, passou a ser o ponto central do combate à pandemia. O motivo para mudar o tom sobre vacina de menos importante para prioridade total é óbvio. Todos imaginávamos no final do ano passado que a pandemia se encaminhava para o fim. O número de contaminados e mortos estava diminuindo. Todo mundo que eu conheço particularmente, inclusive eu, já pegamos essa doença e já nos recuperamos. Era de se esperar que o número diminuísse a partir daí. Para que se preocupar com vacina se não temos mais uma pandemia? Porém, de fato, os números pioraram de lá para cá. O motivo que levaram a esse aumento de número de mortes, bem, você vai encontrar um monte de gente dizendo um monte de coisa. Tem gente que fala de variantes, cepas novas do vírus, outros falam de segunda onda. Eu não sei qual é o motivo do aumento e ele não interessa para as conclusões desse artigo. O fato é que causa estranheza vários estados, mesmo com números relativamente baixos na pandemia, começaram a buscar ações cada vez mais radicais no combate à pandemia.
Veja, em alguns lugares a situação está certamente mais crítica, mas em outros, como por exemplo a minha cidade do Rio de Janeiro, o meu estado do Rio de Janeiro, o número de mortes e infectados não estava tão alto ou crítico assim. Mesmo assim, governadores e prefeitos insistem em fechar tudo, criar restrições. Alguns prefeitos, como aqui o do Rio, chegaram ao absurdo de falar que sabem que o vírus tem baixa propagação em locais abertos como praia, mas iria proibir a praia mesmo assim para demonstrar solidariedade. Como assim? Isso não faz sentido nenhum. Para chegarmos à conclusão final de como tal comitê não terá nenhuma efetividade e ainda assim vai resolver o problema, precisamos lembrar de algo que aconteceu ao longo do ano de 2020, o Plano Mansueto. No auge da pandemia, em 2020, os estados e municípios pediram socorro ao governo federal. Lógico, muitos deles já estavam quebrados mesmo antes da pandemia, com a pandemia precisando gastar com despesas adicionais e enfrentando diminuição na arrecadação, a situação estava crítica. Como a Câmara dos Deputados estava nas mãos de Rodrigo Maia, um opositor ao governo, foi elaborado rapidamente um projeto para auxílio do governo federal para os estados e municípios. Todos queriam dinheiro. No final, apesar da negociação diminuir o montante, o Congresso ainda passou uma conta gordíssima em repasses para estados e municípios para as despesas com a pandemia. Em tese, esse dinheiro era para ajudar estados a sobreviver à crise da pandemia. Não era dinheiro para ser gasto exclusivamente com saúde. A ideia era combater a pandemia de forma geral, porque os estados enfrentavam também a queda na arrecadação. O fato é que os estados gostaram muito da grana. O Rio Grande do Sul, por exemplo, gastou 90% do que recebeu para colocar em dia os salários do funcionalismo público que estavam atrasados há vários meses. Para a saúde, foi só uma merreca. E o mesmo se viu em outros estados e municípios da federação. O Rio de Janeiro, a mesma coisa. Um monte de políticos cheios com dinheiro novo, saindo do aperto e muito pouca ação de fato na área da saúde. De novo, isso não é uma crítica. Todo mundo achou que a pandemia estava se encaminhando para o fim no final do ano passado. Por que gastar com mais saúde? Mas o fato é que tal injeção de dinheiro não resolveu completamente o problema de governadores e prefeitos, porque com as medidas de lockdown, a economia quebrando e um monte de gente desempregada, caiu muito também a arrecadação na maior parte dos estados e municípios. Era esperado isso em uma pandemia, mas certamente foi muito piorado com essas medidas de lockdown implantadas no ano passado. Lockdown não é algo que necessariamente ajude a combater o vírus, mas é certamente algo que piora a economia. O fato é que governadores e prefeitos viram suas contas para este ano e bateu um certo desespero aí na virada do ano. Vai faltar dinheiro. Lógico, tem estados em situação melhor, outros estão pior, mas no geral todos viram novamente o espectro da falência completa ao longo de 2021. Foi então que essa piora nos números da pandemia pareceu música para governadores e prefeitos. Quem sabe a gente não descola mais um plano Mansueto. Para forçar isso, eles sabem que precisam pintar uma situação muito ruim, talvez pior do que a situação real. E eles sabem também que o governo federal precisa reativar a economia. País nenhum aguenta 2 anos fechado e mesmo países ricos estão ficando em dificuldades com esse tipo de medida. Daí usaram a carta que o STF deu a eles e começaram a decretar medidas altamente restritivas novamente. Para eles, é o melhor dos mundos. Dão uma satisfação de estarem combatendo a pandemia para o público e, ao mesmo tempo, colocam o governo federal em xeque. Não vamos reabrir a economia sem o pagamento de resgate e, enquanto não tiver o pagamento de resgate, vamos culpar o governo federal por todas as mortes. Este é o pano de fundo deste comitê, que inclui pessoal dos estados, do Congresso, porque essa medida precisará passar pelo Congresso também, e, lógico, da economia no governo federal. Portanto, essas medidas que o comitê vai colocar certamente serão estéticas e inefetivas, mesmo que sejam duras. E está tudo bem, esse comitê não precisa gerir nada de fato, porque, como toda doença viral, a Covid-19 seguirá seu curso, não importa quantos lockdowns sejam feitos, não importa quantas mortes ocorram. Existe muito pouco que possa ser feito fora a vacinação e medicação para melhoria de sintomas. Mas tal comitê vai permitir de forma muito simples a negociação do resgate.
que será o valor pago pelo governo federal em novos auxílios para estados e municípios para eles liberarem a economia sequestrada pelos políticos locais. É lógico, eles vão pintar isso como uma ajuda necessária, uma vez que foi necessário fechar a economia local, mas no final das contas esses necessários aí são todos entre aspas, no final todo mundo sabe que se trata de sequestro e pagamento de resgate. Não estou dizendo que os estados e municípios estão causando as mortes adicionais, porque não tenho elementos para embasar isso, mas certamente governadores e prefeitos estão muito satisfeitos com o poder político que advém dessa situação. Por isso, mesmo cidades e estados que não precisavam num primeiro momento, já estão embarcando nisso com todas as forças. Mas eles sabem que precisam cobrar o governo federal o quanto antes. Quantos por cento da população já pegaram essa doença e se curaram? Todo mundo que eu conheço já passou por isso. Daqui a pouco, as pessoas mais velhas, mais suscetíveis a falecer em virtude da doença, já vão estar vacinadas. A pandemia é um problema grave, não tenha dúvida, mas eles sabem que essa situação de crise não vai durar muito tempo. Precisam formalizar logo esse resgate. O comitê, portanto, é a solução ideal. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com. Cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!